Renascimento do ladrão que percorreu o mundo. Capítulo 175 Treasure Hunter. Ni Yan olhou para o nome da figura recuando. Apeless Frog. Ele entrelaçou as sobrancelhas, achando que parecia vagamente familiar. Se ele se lembrasse corretamente, Apeless Frog era um jogador profissional. Ele nunca atravessou o limiar para se tornar um Shadow Dancer na linha do tempo anterior, mas isso não teve nada a ver com sua habilidade. Era porque ele derramou toda a sua energia para um empreendimento grandioso diferente, abrindo baús de tesouro. Ele era um ladrão talentoso, embora um pouco excêntrico. Quando se tratava de buscar tesouro, no entanto, poucas pessoas poderiam se igualar a ele. Ele era considerado o campeão incontestável da caça ao tesouro. Na verdade, havia poucos que detinham o título de Shadow Dancer na linha de tempo anterior, embora alguns deles escolhem manter suas identidades privadas. Por outro lado, muito poucos jogadores ganharam o título de Treasure Hunter. Em todo o Império Viridiano, havia talvez 2 ou 3 Apeless Frog e eram deles. Ni Yan sabia o quão difícil era ganhar o título de Treasure Hunter. Em sua linha do tempo anterior, ele não conseguiu obter o título, mesmo depois de encontrar e abrir cerca de 6.000 baús. Ele não encontrou muitos baús em mapas normais naquela época, mas costumava encontrar 3 a 5 baús todos os dias, em média, quando ele explorava as dungeons. Mesmo assim, ele ainda estava longe de obter o título. Dos rumores que ele lembrava de sua vida passada, mais de 60% das habilidades de Apeless Frog foram dedicadas a ajudá-lo a escapar de situações perigosas. Ele só tinha um pequeno número de habilidades de combate à mão. O número de habilidades disponíveis aumentou à medida que o jogo progrediu. Um jogador pode ter cerca de 20 a 30 habilidades na faixa mais baixa, ou 30 a 40 habilidades na faixa mais alta. A maioria dos jogadores tinha mais habilidades disponíveis do que poderiam usar. Então eles se concentraram nas poucas habilidades úteis que mais se adequam ao seu estilo de jogo. Apeless Frog não era uma exceção. Mas a maioria de suas habilidades eram todas destinadas a fugir. Seu estilo girou tanto em torno de fugir que ele ousou explorar os mapas do nível 150 a 160 em busca de baús do tesouro quando ele era apenas nível 80 a 90. Ele certamente era um estranho. Ele perdeu a oportunidade de se tornar um Shadow Dancer devido à sua falta de habilidades ofensivas. Mas de modo algum ele era um jogador desconhecido. Muitas figuras incríveis, até mesmo os líderes de guildas das grandes guildas, entrarão em contato com ele com a esperança de adquirir alguns dos itens que ele desenterrou. Ni Yan recebeu uma mensagem. Ele olhou para a identidade do remetente na janela de bate-papo e ficou surpreso ao ver que era Apeless Frog. Ei, nada mal. Você é muito surpreendente. Eu perdi justamente. Então o baú do tesouro ouro é todo seu. Apenas uma pergunta rápida. Você é o mesmo Nirvana Flame de As Kickers United? Apeless Frog pode ser considerado um indivíduo bem aberto. Então, novamente, com coisas como baús do tesouro, se você perdeu 1 a 1, você poderia ir para outro local encontrar outro baú. Ni Yan riu quando ele leu a pergunta. Apeless Frog provavelmente viu seu nome antes em algum momento. Ele não respondeu a Apeless Frog, mas enviou um convite à União dos Assassinos. Apeless Frog funcionou como um jogador solitário porque vendeu todos os seus drops. Seu negócio levaria a um grande sucesso se escolhesse um lado. Então um convite para as Kickers United provavelmente seria encontrado com a recusa. Ni Yan não se incomodou em recrutá-lo como ele estava ciente desse fato. Apeless Frog sentiu que Ni Yan não responderia. Assim que ele estava prestes a passar para a próxima área para procurar baús do tesouro, apareceu uma notificação do sistema. Nirvana Flame convidou você para participar da União dos Assassinos, servidor especial. Você aceita? Apeless Frog sentiu como se tivesse ouvido o nome antes de seus amigos no círculo de jogos. Era uma organização para jogadores profissionais que foi estabelecida há alguns dias. Tornou-se um tópico quente de discussão depois que uma grande quantidade de jogadores da Battle Crazy Alliance se juntou. A União dos Assassinos era apenas um servidor de bate-papo. Não tinha a natureza restritiva de uma guilda. Então o Apeless Frog não viu nenhum dano ao verificar qual era o problema. Apeless Frog aceitou e entrou no servidor. Ele examinou brevemente a introdução da União dos Assassinos e percebeu de imediato o que era. A organização pode se tornar muito útil para o seu negócio no futuro. Olhando para o topo do ranking do servidor, ele viu 5 príncipes anônimos. Perguntou-se sobre a posição que Ni Yan ocupava. Ni Yan confirmou que Apeless Frog tinha se juntado à União dos Assassinos. Ele teria que completar várias tarefas e ganhar pontos para receber o título de barão. Ni Yan esperava que, com suas habilidades, o Apeless Frog não enfrentasse nenhum problema no ranking. Os esforços combinados de Sleepy Fox, Killove e Fanlan ajudaram a União de Assassinos a crescer para quase 2.000 membros. Sua rede de contatos se estendeu muito mais profundamente do que os jogadores que fundaram a União dos Assassinos na linha do tempo anterior. Sleepy Fox e Killove eram figuras influentes que basicamente conheciam todo mundo de importância no círculo profissional de jogos. Eles convidaram mais de 500 membros de suas respectivas organizações. Eles também atraíram uma grande quantidade de clientes. Fanlan, por outro lado, não era um jogador profissional. Ele era, no entanto, uma figura imponente em outros grandes jogos de realidade virtual. A reputação que ele criou durante o tempo que passou jogando esses jogos permitiu que ele estivesse em contato com muitos jogadores profissionais. Além disso,
Ele também conhecia muitos chefes de várias grandes empresas. Não demorou muito para ter convidado várias centenas de pessoas, todos os quais eram potenciais clientes. Uma vez que a União dos Assassinos era reconhecida por mais e mais jogadores profissionais, certamente experimentaria um crescimento ainda mais explosivo no futuro. Depois de adicionar a Piles Frog à União dos Assassinos, Ni Yan planejou procurar mais baús do tesouro ao fazer seu caminho para o Monastério da Luz. Você se importa que eu pergunte o que você usou para superar esse penhasco? A Piles Frog sabia que sua pergunta era bastante intrusiva, mas ele não podia se ajudar. Como um jogador que se dedicou a procurar baús do tesouro, as habilidades de Ni Yan realmente possuíam uma irresistível força atrativa. Ni Yan ponderou se queria ou não compartilhar essa informação. Ele concluiu que revelar ao Piles Frog não lhe causaria nenhum mal. Anel Crawler é um item raro. Quando a Piles Frog leu a resposta, ele desistiu de qualquer esperança de adquirir um. Os itens raros eram difíceis de encontrar. Só poderiam vir por acaso. Sua guilda é inimiga da Victorious Return, certo? Não dirija para o norte. Há cerca de 5 a 6 centenas de jogadores da Victorious Return caçando o Warlock lá. A Piles Frog advertiu. Tudo bem, obrigado pela dica. Sem problema. Ni Yan se abaixou e abriu o baú. Depois de vasculhar dentro, ele tirou um par de botas de nível 25 ouro. Era para um paladino. Suas propriedades não eram ruins. E parecia caro. Ele estava de frente para o norte, no alto do penhasco. Ele viu uma floresta exuberante abaixo. O Monastério da Luz não estaria muito mais longe depois que ele passasse por ele. No entanto, a Piles Frog lhe deu uma informação interessante. Os jogadores da Victorious Return estavam caçando o Warlock. Deveria ir e dar uma olhada no caminho? Ao olhar para a floresta, viu uma torre de mago vermelha que cutucava entre as árvores na distância. Parecia haver um pouco de atividade de jogador abaixo, com feitiços ocasionalmente explodindo no céu. As palavras de Piles Frog não pareciam falsas. O Warlock era um monstro de nível 25 classe Lord que era especialmente feroz entre os chefes de baixo nível, possuindo tanto um único alvo como um feitiço em área. Não era de admirar que a Victorious Return mobilizasse mais de 500 jogadores para caçá-lo. Quando o Warlock era morto pela primeira vez, um dos itens que ele dropava era uma varinha ouro negro. Era uma das melhores varinhas que podem ser encontradas no início do jogo. Se caísse nas mãos da Victorious Return, eles provavelmente produzirão um mago extremamente formidável. Ni Yan não tinha certeza de que ele chegaria a tempo. Se ele apressasse, levaria pelo menos 10 minutos para chegar lá. Ele não falou mais e saltou alto do limite do penhasco. Quando ele se aproximou rapidamente do solo, ele ativou a habilidade da gema da queda leve com sua velocidade de queda muito diminuída. Ni Yan tocou suavemente o ramo de uma grande árvore. Ele se lançou para frente, voando mais de 6 metros antes de fazer um pouso gracioso no chão, onde ele disparou como uma flecha e desapareceu nas profundezas da floresta. A área à frente agitou-se com ruído e atividade. Os sons de magia explodindo atravessaram o ar. As chamas se elevaram no alto do céu e os relâmpagos dançaram pelas copas das árvores. Parecia que uma luta intensa estava acontecendo. Ni Yan preocupou-se com o quanto da saúde do Warlock já havia sido retirada. Ele foi retirado de seus pensamentos quando viu vários jogadores da Victorious Return à sua frente. Ni Yan aproximou-se quietamente deles e ouviu enquanto conversavam. Aparentemente, eles estavam servindo no dever de vigia para os outros membros de sua guilda enquanto caçavam alguns monstros próximos. Eu me pergunto como as coisas estão indo, disse um dos jogadores da Victorious Return. Eles não faziam parte da principal força de luta da guilda e só foram implantados em tarefas comuns. Difícil de dizer. É um monstro de nível 25 classe Lord, afinal. Esperemos que eles não eliminem tudo. Skinny Dog disse que levará pelo menos 2 horas para matar esse Warlock. Há muitos minions guardando em torno da torre. Levará cerca de 1 hora apenas para forçar o seu caminho. Penso que eles deveriam estar entrando exatamente agora. Não basta cismar excessivamente. Caras, nós ainda receberemos nossos 100 pontos de mérito no final do dia. O valor dos pontos de mérito era determinado pelo líder da guilda. Na Victorious Return, 100 pontos de mérito valiam cerca de 20 de cobre. Algumas semanas atrás, seria ótimo se eles conseguissem cerca de 5 pontos de mérito no valor de cobre por participar de uma atividade de guilda. Mas, após o aumento do nível de todos, eles agora conseguiram cerca de 20 pontos de mérito no valor de cobre por participar de uma atividade da guilda. À medida que a base do jogador avançava ainda mais no jogo, a depreciação da moeda no jogo era inevitável. Eles ganhariam mais e mais dinheiro matando monstros. Há várias semanas, matar uma dúzia de monstros pode produzir um único cobre. Mas agora que eles estavam matando monstros de nível mais alto, as taxas de drop eram muito melhores. Às vezes, vários drops de cobre de um mob era bastante normal. Ni Yan entrou em stealth, desaparecendo quando ele se aproximou desses jogadores. Um mago arcano no grupo cuja consciência era ligeiramente maior do que os outros sentiu um sentimento fugaz de perigo, mas era tão fraco que ele não estava consciente disso. O resto do grupo era inconsciente e felizmente conversou. Ni Yan passou esses jogadores e fez seu caminho mais profundo na floresta. Ele encontrou 1 ou 2 jogadores da Victorious Return no caminho dele de vez em quando.
Eles patrulhavam a floresta ao redor da Torre do Mago para evitar que jogadores que não fossem da guilda se aproximassem, além de caçar qualquer monstros que encontrassem. Depois de passar por uma ruptura nas árvores, Ni Yan viu uma torre de 7 metros de altura, pintada em um vermelho escarlate que se parecia muito com o sangue. Perto de sua base havia um grande grupo de jogadores envolvidos em uma intensa batalha. Preste atenção ao seu dano, não tome agron. Sacerdotes, continue com os heals. Merda, mais rápido. A maioria dos jogadores do grupo era em torno do nível 20. Estar enfrentando um monstro do nível 25 classe Lorde poderia ser um pouco difícil. A situação agora parecia um pouco caótica. No final do dia, no entanto, eles eram as elites da Victorious Return. Suas reações eram rápidas e sofreram muito poucas vítimas. Eu me pergunto se o Heavenbreaker está aqui. Ni Yan meditou consigo mesmo. Ele pegou várias conversas a caminho, e confirmou que Skinny Dog estava aqui. Ele e o Skinny Dog estavam destinados a se tornar inimigos eternos. Quando se conheceram pela entrada da Floresta Chama Negra, sua batalha foi interrompida por uma chuva de meteoros. O Skinny Dog foi obliterado em cinzas, enquanto ele sobreviveu graças à cura dos sacerdotes da Holy Empire. Talvez eu vou topar com mais alguns rostos conhecidos aqui, Ni Yan pensou enquanto se aproximando lentamente da torre.